E aí amigos, tudo bem com você? Estamos de volta aqui, trazendo a continuação do vídeo anterior, que a gente usou o capítulo 8, versículo 32 do livro de João. E a gente vai continuar aquela pesquisa, aquela investigação sobre a questão, que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, você que já é inscrito no canal, já vai deixando o like aí, tá? Você que não é inscrito, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, que fala sobre a palavra de Deus. E também ativa o sininho para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos que a gente sempre está postando. Todos os sábados a gente posta um novo vídeo. Então vamos lá. Vamos fazer a análise então da continuação daquele verso. E hoje você vai ter algumas descobertas bastante interessantes sobre o assunto. Talvez possa ir até contra algumas informações que você já tem de muito tempo, Novas informações. Então vamos lá. Vamos analisar aqui direitinho o versículo que a gente leu no vídeo anterior, Que fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa questão da verdade aqui a gente já conheceu, Que é Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, os 10 mandamentos e o próprio Deus. Então essa é toda a verdade que Jesus diz que se a gente conhecer, a gente seria liberto. E agora a gente vai analisar essa palavra aqui, libertará. Aqui a verdade vai nos libertar. E vamos ver o que significa essa questão de libertar. Primeiro, se você for lá no Antigo Testamento, vai ter um verso aqui interessante, lá em Salmo 68, versículo 20. Fala de um libertador. Vamos fazer uma análise lá para a gente entender mais a fundo essa questão de libertará. Vamos lá em Salmo 68, versículo 20. Aqui estamos em Salmo, capítulo 68, versículo 20, aqui do lado. Está escrito assim, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está o escaparmos da morte. Então aqui o próprio Salmo está afirmando que Deus é o nosso libertador. Então vamos lá, vamos analisar, voltar ao verso lá. Então voltando aqui, a gente entendeu que Deus é o nosso libertador. E você lembra algumas passagens do Antigo Testamento que fala que quando o povo de Israel era aprisionado por outros governos, outros grupos, que Deus sempre fazia? Deus suscitava um libertador para libertar o povo. Quando o povo clamava a Deus, Deus suscitava alguém para libertar. Lembra de Sansão? Então Sansão foi um libertador. Lembra de Gideões? Também foram os libertadores. E assim temos outros também que foram libertadores. Sempre Deus procura libertar o povo. Então vamos entender essa questão aqui de libertará. Então essa verdade vai nos libertar. Para isso, para a gente entender essa questão de libertar, a gente primeiro vai ter que entender uma coisa muito interessante aqui. O que iria acontecer futuramente com a verdade? A Bíblia faz uma profecia que fala claramente que no futuro, que é o que nós já está vivendo, iria acontecer uma coisa com a verdade. O que iria acontecer? Para isso a gente vai ter que no livro de Daniel, que é um livro profético, livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12. Lá vai falar o que futuramente iria acontecer com toda essa verdade, que a gente já sabe que verdade é essa, Vamos lá em Daniel, capítulo 8, versículo 12. Aqui está, Daniel, capítulo 8, versículo 12. Está aqui do lado, aqui embaixo. Começa dizendo assim, o exército lhe foi entregue com sacrifício, lá em cima, diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Que Daniel teve uma visão de 2 animais, Fala aqui dos animais, que é um carneiro, e um bode, desses 2 animais. E o que significa esse carneiro e esse bode? Se você for aqui na mesma cor do carneiro, você vai aqui do lado, laranjado. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. E aqui fala do bode. Fala que esse bode é quem? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então o que acontece? Nesse reino aqui, um desses reis aqui ia fazer o que com a verdade? O exército levou entregue com sacrifício diária por causa das transgressões e deitou
deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Ou seja, eles deitaram a verdade por terra no futuro, que é o que já aconteceu. Jogar a verdade por terra, e o que fez prosperou. O que é a verdade? Jesus, a Bíblia, o Espírito Santo, Deus e os 10 mandamentos. O que aconteceu com os 10 mandamentos? O que aconteceu com os 10 mandamentos? Se você vir aqui do ladinho aqui, ó, nessa setinha aqui, a setinha está apontando para cá. Mas se você vir aqui no lado, tem mais um detalhe sobre o que iria acontecer com a verdade. O que eles iam mudar a respeito da verdade? Diz assim, ó: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Qual foi a parte que foi afetada nessa questão que a verdade foi jogada por terra? Cuidará em mudar os tempos e a lei. A lei de Deus, ela foi mudada. Sabe o que estão pregando hoje por aí? Dizendo que a lei de Deus não é preciso mais guardar. Daniel já teve uma visão do que iria acontecer com a lei de Deus. Eles mudaram, cuidará em mudar os tempos e a lei. O que aconteceu com a lei de Deus? Estão pregando por aí dizendo que o sábado não é para mais guardar o sábado. Dizendo que quando Jesus morreu na cruz, os mandamentos foram abolidos, certo? Não precisa mais guardar, Jesus morreu, só precisa a gente ter fé em Cristo e pronto, a gente vai ser salvos. Mas é isso mesmo que a Bíblia está ensinando? O que vocês estão vendo claramente aqui, falando aqui, ó? Que a profecia está dizendo: proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. É o que aconteceu. O que aconteceu nessa época que nós estamos vivendo? As religiões estão pregando que os mandamentos não precisam ser mais guardados. E aqui a profecia está falando que a lei foi mudada. Observa os detalhes. Foi mudada a lei de Deus. Jesus falou que ia mudar a lei. Jesus não falou assim, ó: não penseis que vem mudar a lei ou os profetas, não vem mudar ou abolir, não vem abolir, eu vim foi cumprir. Ou seja, ele veio obedecer a lei. Mas vamos lá, se você vir aqui do lado, aqui, está em Romanos, você vê o que está acontecendo lá no Novo Testamento agora, ó. Romanos capítulo 1, versículo 25. Vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, para a gente analisar, para a gente entrar na questão, fala de libertar, porque você só vai entender essa questão de libertar quando a gente lê esse último verso aqui, ó. Então vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 25. Aqui estamos no livro de Romanos, né, o capítulo 1, aqui o capítulo 1, versículo 25. Está aqui do lado. Preste atenção agora no detalhe aqui, ó. Que ele diz claramente aqui, ó: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Ele está dizendo claramente aqui, ó: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O que é a verdade que a gente conheceu? A verdade é Deus, Jesus, o Espírito Santo, né? Os mandamentos. O que eles fizeram? Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O que estão pregando hoje? Que eu acabei de falar. Mudaram a lei de Deus, falaram que não precisam mais guardar a lei de Deus. E aqui já está falando claramente que iria acontecer. E não tem acontecido isso? Você nunca teve a curiosidade a respeito disso? Será que a lei de Deus foi abolida mesmo? Será que não precisa mais guardar, é só acreditar em Jesus? E pronto, eu vou ser salvo só acreditando em Jesus? Será que é só isso mesmo? Nos próximos vídeos a gente vai analisar melhor isso aí. Mas vamos voltar lá em João 8,32 para a gente analisar então a questão agora. Vamos entender a questão de libertará. Vamos lá voltar em João 8,32. Então aqui está, João 8,32. Vamos ver essa questão aqui, que essa verdade ia nos libertará, né? Agora a gente vai ler aqui dentro do contexto. O que está dizendo aqui, ó? Aqui é Jesus falando com os judeus, né? Observa aqui, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Agora aqui, ó. Você vai ler o 33, diz assim, ó. Respondeu-lhes, os judeus respondendo para Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Por que eu marquei essa questão escravos? Jamais fomos escravos de alguém. Será que os judeus esqueceram que eles foram escravos no Egito durante 400 anos? Você já parou para entender isso? Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Mas quando Jesus fala aqui, ó,
de libertará, está falando de libertar, não é nessa questão de escravidão física. Aí você vai ter que ler aqui o verso embaixo, ó. Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus veio nos libertar de quê? Do pecado. Jesus veio nos libertar do pecado. Por quê? Aqui mais embaixo diz aqui, ó. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá, mas veio nos libertar do pecado. Jesus morreu na cruz, pronto. Ninguém pecou mais de lá para cá? Será que é isso realmente que Jesus está ensinando aqui? Tá, vamos entender uma questão aqui. O que é pecado? Porque aqui Jesus veio nos libertar do pecado, mas primeiro eu preciso saber o que é pecado. Aí você vai ter que vir aqui em 1 João 3, versículo 4, para você saber o que é pecado. A própria Bíblia vai responder isso. 1 João capítulo 3, versículo 4. Vamos lá. Aqui 1 João capítulo 3, versículo 4. Diz assim, ó. Todo aquele que pratica o pecado, presta atenção. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado aqui, que está falando claramente? O pecado é a transgressão da lei. Que lei? Você viu que é lá, o que é a verdade? A lei de Deus é a verdade. Você viu lá nos versos, né? Está lá em Salmo. Salmo 119, versículo 42. Fala que a lei é a verdade. Então, o pecado é a transgressão da lei. Mas que lei? A lei dos 10 mandamentos. Certo? Então, Jesus veio nos libertar do pecado, ele não veio nos libertar da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, ele veio nos libertar do pecado. Mas não somente do pecado, mas o principal que Jesus veio nos libertar é da consequência do pecado. Certo? Porque qual é a consequência do pecado? Vamos ver aqui o que é a consequência do pecado. O que a Bíblia fala que é a consequência do pecado? Não fala que é a morte eterna? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Mas a morte, quando ele está se referindo lá, não é somente a morte física, mas a morte eterna. Então Jesus veio para nos salvar da morte eterna. Porque quando Jesus morreu na cruz, as pessoas continuaram pecando. Não pararam de pecar até hoje. Entendeu? E quando Jesus morreu na cruz, ele não veio nos salvar dessa morte física que acabou, pronto, morreu. O que acontece? Jesus morreu, as pessoas continuaram, Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, e as pessoas continuaram morrendo. Então Jesus, o principal objetivo dele, veio nos salvar do pecado, mas principalmente da consequência do pecado, se referindo à morte eterna, certo? Então o que acontece? A lei, o objetivo da lei é o quê? Qual é o objetivo da lei? Vamos ver aqui em Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, verso 20. Aqui tem Romanos capítulo 3, versículo 20. Aqui embaixo, diz assim, ó, presta atenção. Aqui é um dos textos também bastante polêmico, que alguns falam, mas está vendo aqui, não precisa guardar a lei. Vamos ver aqui, ó. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Isso é óbvio. Ninguém é justificado para ir para o céu por obras da lei. Eu obedeço a lei para mim ir para o céu. Eu sou bonzinho, obedeci certinho. Não é isso. Aqui ninguém está ensinando isso. Ninguém vai para o céu porque obedeceu a lei. Assim, pronto, fui obediente, eu estou aqui no céu, entrei no céu porque eu fiz sempre certinho na lei. Não, não é isso que está dizendo. Qual é o objetivo principal da lei aqui, ó? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual é o objetivo da lei? É simples. O objetivo da lei é mostrar o que é pecado. Lembra que a gente acabou de ler? O pecado é a transgressão da lei. Então o objetivo da lei, o único objetivo da lei é mostrar o que é pecado. Para vocês saberem. Ó, não faça isso, não faça aquilo, porque a lei está dizendo. Certo? Então o objetivo da lei é esse. E Jesus veio nos salvar de quê? Do pecado. Da consequência do pecado. A lei mostra que a lei mostra o que é o pecado. Certo? E qual a função do Espírito Santo? Observe que faz uma ligação, toda aquela verdade faz uma ligação com o quê? Com o pecado. Preste atenção aqui agora em o que
o Espírito Santo, qual é o objetivo do Espírito Santo? Vamos ver aqui o objetivo do Espírito Santo. Vamos ver aqui qual é o objetivo do Espírito Santo. Está em João, né, o capítulo 16, o versículo 7 e 8. Diz assim, ó, presta atenção. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, esse Consolador aqui é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, quem é o Consolador, né, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer o mundo do pecado. Convencer, ó, você é pecador, você precisa de um Salvador, certo? Esse caminho é errado, certo? Andai por esse. Jesus é o caminho, né? Então o Espírito Santo, a função dele é convencer as pessoas de que ela está errada e precisa de um Salvador. Então esse é o objetivo. Jesus veio ao mundo para nos salvar do pecado, certo? Os mandamentos é para mostrar o que é pecado. O Espírito Santo, a função dele é convencer o mundo do pecado, certo? Mas, se não existe uma lei para dizer o que é pecado, o que não é, como é que a pessoa vai saber se é errado ou se não é? Tudo para a gente saber se é certo ou errado precisa de uma lei para apontar, ó, isso é certo, isso é errado. Então, nós temos a lei dos 10 mandamentos para mostrar o que é certo e o que é errado, certo? Então, vamos voltar lá para a gente finalizar a análise lá em João, né? João 8:32. Vamos voltar lá. Então, estamos aqui de volta, que nós entendemos o que é essa libertará, né? Vai nos libertar do quê? Certo? E aqui a gente entendeu que quem que veio nos libertar? Jesus veio nos libertar. No Antigo Testamento já tinha essa questão de libertador, né? Que Deus é o libertador. Sempre Deus suscitava alguém para libertar o seu povo, né? Lembra de Sansão, o libertador. Então tinha tantos libertadores lá que Deus suscitava, porque ele se preocupa com as pessoas. Então Jesus veio, né? E para trazer essa liberdade, que é para a gente não ter a morte eterna e ter o privilégio de ir para o céu. Então, todo que comete pecado é escravo do pecado. E a gente entendeu o que é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Qual o objetivo da lei? Mostrar o que é pecado. Sem lei não existe pecado, né? Porque se não tiver uma lei para dizer que aquilo é errado, então não precisa de lei, né? A lei, o objetivo dela é mostrar o que é o pecado. Então Jesus veio nos libertar e a questão agora é essa, para a gente finalizar o vídeo. Existiu alguém que conheceu toda essa verdade aqui, Jesus, o Espírito Santo, a Palavra de Deus, os mandamentos, e não foi liberto? Jesus está falando aqui, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas existe alguém que conheceu toda a verdade e não foi liberto? Sim, existe alguém que conheceu toda a verdade e não foi liberto. Quem é essa pessoa? Desce aqui, ó. Vai descendo aqui, ó. Você vem aqui do outro lado, aqui em cima. Você vai conhecer uma pessoa que conheceu toda a verdade e não foi liberto. Olha aqui, ó. Diz assim claramente, ó. Vós, está falando dos judeus, alguns judeus lá, né? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos analisar então se Satanás ele conheceu a verdade mesmo. Satanás, o diabo, ele conhecia Deus? Sim, porque ele estava lá no céu. Ele conhecia Jesus? Sim, também. Ele conhecia o Espírito Santo? Conhecia o Espírito Santo. Ele conhecia os 10 mandamentos? Conhecia os 10 mandamentos. Ele conhece a Bíblia? Será que ele conhece a Bíblia? Conhece a Bíblia. Lembra da tentação de Jesus? Ele usou a Bíblia. Então ele conhece a Bíblia. Ou seja, ele conheceu toda a verdade, mas o problema que foi o quê? Ele não se firmou na verdade. O que acontece? Tem muita gente hoje que conhece a verdade, mas não se firma na verdade. Jesus quer nos libertar, mas para a gente ser liberto, nós precisamos aceitar a verdade. A gente tem que se firmar nessa verdade, certo? A profecia lá de Daniel fala que no futuro a verdade seria jogada por terra. Algumas religiões ensinam que Jesus não era o Filho de Deus. Próprios judeus não acreditam que Jesus era o Filho de Deus. Algumas denominações aqui no Brasil
acredita que Jesus não era o Filho de Deus, era simplesmente um profeta, certo? Mas a Bíblia já fala que isso ia acontecer no futuro. Lembra que Jesus falou também, cuidar com os falsos profetas. Eles vos disfarçarão como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então Jesus está dando um alerta para a gente não ter muito cuidado com o que as pessoas estão pregando por aí, né? Agora eu vou esclarecer, para finalizar esse vídeo, uma parte que eu deixei que não foi terminada quando eu falei lá da tentação de Jesus. Lembra que Satanás usou a Bíblia? Jesus também usou a Bíblia. Satanás usou a Bíblia, né? Jesus usou a Bíblia, certo? Quem que estava certo dos dois? Satanás usou a Bíblia, Jesus usou a Bíblia. Mas quem que estava certo? O que aconteceu ali? Vamos colocar um versículo bíblico para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar um versículo bíblico bastante polêmico e colocar na mão de dois pastores. Um pastor vai dar a sua interpretação em cima, o outro pastor vai dar outra interpretação contrária daquela que o pastor está ensinando. O que acontece? Quem vai estar certo dos dois? Como é que você vai saber quem está certo? Se os dois estão usando o mesmo verso. Você já parou para pensar? Que Jesus está... Por que Jesus... Se você fala assim, Jesus que estava certo. Jesus estava certo porque ele usava o verso bíblico dentro do seu contexto e Satanás usava o verso bíblico fora do contexto. Esse é o problema que tem acontecido hoje em dia. Muita gente usa a Bíblia fora do contexto e outro usa dentro do contexto. Mas a gente fica confuso. Quem que está certo e quem não está? Por isso que a gente tem que examinar a palavra de Deus, para a gente entender isso. Por isso que a gente está estudando a Bíblia junto aqui com vocês, para a gente entender essa questão aí. Os próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês vai falar sobre como a gente tem que manejar bem a palavra de Deus, como que tem que ser ensinada, que a gente não pode mentir quando está falando da Bíblia, certo? Tem que ensinar tudo dentro do seu contexto, porque tem que ter... A pessoa que usa a Bíblia para ensinar para outra pessoa tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? E eu tenho essa responsabilidade de ensinar a Bíblia, porque eu estudo muito bem detalhadamente, e eu não falo isso só por mim mesmo, eu peço muita orientação do Espírito Santo para mim não ensinar da forma errada. Eu já ensinei a Bíblia de forma errada, eu já ensinei para crianças de forma errada, porque eu estava na minha sinceridade ali. Eu gostava de estudar a Bíblia, eu queria ensinar para as pessoas, mas eu ensinava tudo da forma errada. Mas aí hoje o conhecimento que eu tenho não foi um pastor que me ensinou, não foi teologia que eu estudei, não foi alguns cursos bíblicos que eu tive, que aqui quem me ensinou a Bíblia foi o próprio Espírito Santo. Ele me ensina e eu vou lá e analiso certinho, tudo está de acordo com o que ele ensina, certo? Então, que Deus abençoe você e sua vida e abra os seus olhos para você entender a palavra de Deus. Não endureça seu coração, certo? Não coloque no seu coração um coração de pedra. Mas eu aprendi isso na minha religião, na minha igreja, e eu não deixo isso de jeito nenhum. Mesmo que a gente mostre que está tudo dentro da Bíblia, a pessoa vai lá e diz, não quero saber que isso aí você está mentindo, isso aí é coisa de mentiroso. E o que a Bíblia fala que Satanás é mentiroso? Será que eu estou fazendo parte de Satanás? Lógico que não. Estou ensinando a verdade, por isso que eu usei muito essa palavra. A verdade aqui, verdade ali, verdade aqui. Então, essa é a verdade que você precisa conhecer. E a gente vai aprender mais fundo ainda nos próximos estudos que a gente vai fazer mais para frente. Então, Deus te abençoe e é isso aí. Se você gostou desse tipo de conteúdo, vai deixando o like aí e até a próxima. Tchau, tchau.